Se não tiver proposta, o Pedro tem que ficar, porque ele tá tendo tempo pra jogar. Tá na cara de pau dele, pelo amor de Deus. Agora que o cara... O Pedro não vai, fica, esse é o momento. Uma turbulência aí pros caras não podem. Os caras vão ganhar tudo. Saudações rubro-negras. Fala aí, galera do Falares Rubro-Negro. Meu nome é Alan Castro, estou aqui mais uma vez para falar do mais querido para você, torcedor rubro-negro, né? E aí já peço aquela moral da galera que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, tem o botãozinho vermelho, é só clicar, né? Que curta também nossos conteúdos, compartilhe, isso ajuda demais a continuar o nosso trabalho e manda boa mensagem para o YouTube. Galera, para falar hoje rapidamente, crise no Flamengo, como você já sabe, toda essa situação com o Pedro não está sendo fácil, o momento é delicado porque o Flamengo está num momento importante da temporada, já teve um começo muito complicado por questões parecidas como essa, né? De falta de comando no futebol, de diretoria conivente, de jogador fazendo bico, de técnico que perde o controle aí, que os jogadores não fazem o que ele pede, dentre outras questões também. E isso já comprometeu o nosso primeiro semestre com todas aquelas taças que a gente disputou e não levantou umazinha sequer. E agora, em outro momento, só que no segundo semestre, colocando aí Libertadores, Copa do Brasil, que a gente está com o pezinho na final, e o próprio Campeonato Brasileiro, que está um pouco distante, mas ainda estamos ali no páreo disputando, né? O Flamengo, mais uma vez, passando por uma crise, né? É o que mais vende na mídia esportiva, aí no futebol brazuca, é justamente crise no Flamengo. Mas enfim, galera, infelizmente vamos ter que falar mais um pouco sobre esse assunto, sobre a questão do Pedro, e hoje eu trouxe aí, como vocês puderam ver, já um trecho, né, do programa da Jovem Pan Esportes, comandado ali pelo André, pelo Pilhado, e eles dando a opinião sobre essa questão, tanto da posição do Pedro, que ele quer sair, quanto da postura do Flamengo na condução deste caso. E ó, abram o olho, torcedor rubro-negro, vocês estão vendo aí, o pessoal quer, como disse o Vampeta na introdução, eles querem criar um tumulto, atrapalhar o momento do Flamengo, porque senão eles vão ganhar tudo. Palavras do Vampeta. Então fiquem de olho. Bora pro vídeo. Até daqui a pouco. Ó, o Pedro, ele tá fora do duelo com o Olímpia, tá? Essa é a notícia aqui de primeira mão, não nossa, mas que tá aí nas redes sociais. E a decisão da diretoria foi de tirá-lo do duelo com o Olímpia. Além de aplicar uma multa por não ter ido aquecer. Eu tô apurando aqui, já vou falar com os meus contatos para tentar trazer informação, tanto aqui na Jovem Pan quanto lá no canal Pilhado, porque eu vou correr atrás dessa notícia. Tudo tá levando a crer que o Pedro não vai ficar no Flamengo não, hein? Parece que o clima tá bem... Treinou, não falou com o São Paulo, nem se complementar, né? Ah, mas aí é normal, né? Pô, os caras não se gostam também. O Pedro também não é obrigado. Não sabe se o São Paulo também falar com todo mundo. Mas o clima tá bem pesado. O clima tá bem pesado, tá? Lá no Flamengo, eu vou apurar aí as coisas, porque parece que o clima tá ficando bem ruim. Bem ruim. Talvez ele jogue no fim de semana, né? Porque o Gabigol tá suspenso contra o Cuiabá. Agora... Mas o clima continuará ruim. É um clima horroroso, tá? Horroroso do Flamengo nessa situação. O Pedro foi suspenso por um jogo e receberá uma multa de 5% do valor do seu salário por não aquecer contra o Atlético Mineiro e uma advertência por faltar ao treino. Com isso, não estará na relação para o jogo contra o Olímpia, nessa quinta-feira, no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores. Olha aí, ó. É o que eu falo, é um clima pesado no Flamengo no momento positivo. Diz, Wander, você queria falar? Eu ia dizer que o Flamengo está correto. Eu acho que o Flamengo está correto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aquela agressão foi imperdoável, a demissão foi correta do preparador físico, a decisão de continuar com o São Paulo, eu não sei se por mais tempo, ou virou a página, isso eu não sei. Mas a decisão de continuar com o São Paulo foi correta também, não pode misturar, não pode prejudicar a carreira do São Paulo em função de uma lambança que um dos seus assistentes cometeu. Né? Uma bobagem o que ele fez, quer dizer, é imperdoável. Então a demissão foi correta. A permanência do São Paulo também, e o Pedro não pode ser poupado de pagar pelo erro que fez.
certo? Ele deveria ter ido para o aquecimento, era uma prova de profissionalismo. É claro que ele está inconformado pelo fato de não ser titular. Já houve um momento que a gente elogiava o fato de ele ter uma postura silenciosa, sabendo que tinha condições de jogar, ou entendendo que tinha condições de jogar, mas aceitando. Acho que tem muito aí do entorno, sabe? Dos diabinhos que ficam sobre o ombro do cara, buzinando no ouvido do cara. É aquele negócio. Isso agora ele está vendo o tempo passar, não consegue uma condição de titular de um grande time que é o Flamengo, e essa gota d'água aí fez tudo transbordar. Eu acho que seria muito legal se surgisse uma proposta boa para ele, para o Flamengo, porque eu não sei se esse episódio será superado. Parece que ele treinou nesse treino que houve, não trocou uma palavra com o Sampaoli, pelo menos é o que falam nas redes sociais e nas coberturas. Então eu acho que esse cristal aí já foi quebrado. Vai ser muito difícil reatar a relação com o Sampaoli. Mas dessa vez não. Eu acho que se não tiver proposta, o Pedro tem que ficar, porque ele tá tendo tempo para jogar. E o Flamengo tá ganhando tudo, ele renovou. E não é nenhum Só menino. pode estar de sacanagem. Eu acho que você faz de sacanagem. É sério. Você só pode. Não é ruim. Mas agora que o cara tá num clima infernal lá dentro, você fala, agora eu acho que o Pedro tem que ficar. Agora, realmente, agora o Pedro tem que Tem alguma ficar coisa no Flamengo. confusa. Ele só pode estar de sacanagem. Bota na carinha dele. Bota na cara de pau dele, pelo amor de Deus. Agora que o cara. O Pedro não vai, fica, esse é o momento. Uma turbulência aí pros caras do Capode. Os caras vão ganhar tudo. Ele vem agora. Cada pé chegar tudo. Flávio, ele há pouco tempo falou: o Pedro tem que arrumar um tumulto e sair. Agora que o Pedro tá num clima lá. O cara tá pra ganhar tudo. Se o Pedro não arrumar o tumulto, eles vão ganhar tudo. Véio. Aí agora você acha que o Pedro tem que ficar? Arrumou o tumulto. Agora fica, Pedro, fica e não conversa com o homem, briga lá. Chama 8 pra um lado, outro pro outro. Não, eu acho vai chegar tudo, tá? Que loucura. O Flamengo foi estratégico. Quando o Flamengo tira o Pedro no primeiro jogo contra o Olímpia, no Maracanã, não chega a prejudicar o clube, que você precisa tomar cuidado. Há um limite entre você punir o jogador e punir o clube, né? Dependendo do jogador que você tira, tipo assim, fosse com a Arrascaeta, acessar com a Arrascaeta do jogo, complicado, né? Que raio de punição é essa? Você pune o clube? Mas aí, no caso, acho que é compatível. Você dá uma punição, você registra que você puniu, 5%, não vai abalar, não vai para a fila do, como você fala, fila do seguro-desemprego, também tudo certinho, marcou, né, mostrou uma autoridade. Isso. E cumpriu, fez certo, dessa vez fez certo, sem exagerar. E ao mesmo tempo vai esperar o tempo vai ajeitando as coisas. Acho que vai ficar, a menos que apareça realmente alguma coisa interessante, que parece pouco provável nesse momento. Acho que o Pedro vai acabar ficando por lá mesmo e tá tudo bem. Daqui a pouco as coisas se realinham. Acho que a postura da direção do Flamengo, pode ser que a gente depois mude de opinião vendo isso, mas no primeiro momento acho que o Flamengo está agindo certinho, na dose certa, da maneira correta e sem atrapalhar o time. É claro que o Pedro não vai gostar disso, pô. De não ir pro jogo, da multa, já voltou brabo, não tem boa relação com o Sampaoli. Eu acho que os dois vão acabar se entendendo aí, Flamengo e Pedro, pro Pedro ir embora, mas também trazendo lucros para o Flamengo, né? O Flamengo, claro, não vai querer perder o Pedro de uma forma sem ganhar muito dinheiro. Vale lembrar aqui, como eu falei, eu trouxe uma informação aqui no Bate Pronto, que o Pedro teve uma proposta pelo empresário, né, não formal pro Flamengo, de 25 milhões de euros. Tá? De 25 milhões de euros para ir para a Arábia Saudita. É bom a gente deixar claro, para o Al Hilal. E aqui o Júlio Miguel Neto, que é meu amigo, que também participa comigo de lives lá no canal Pilhado, que é meu canal no YouTube, ele diz, o mercado árabe fecha dia 19 de agosto. Lá mais logo. O mercado árabe não fecha no dia 2. Então essa informação é importante. Essa informação é importante, porque ainda dá tempo para ser negociado com o mundo árabe. A janela fecha hoje. Para a Europa, para outro clube, ele não vai conseguir ir do Brasil. Agora, para o mundo árabe, tem sim. Tem condições de negociação até o dia 19 de agosto. Acho que vai ser esse o foco da diretoria do Flamengo e do Pedro, claro. Os árabes, eles estão fazendo as prioridades, né?
agora levaram o Sadio Mané também, prioridade, e aí eles vão ter que completar os elencos. Né? Eu lembro quando tinha aquele boom de técnicos brasileiros na Arábia ou no Japão, eles falavam muito que sempre tinha um craque ou dois em cada time para ser as estrelas do campeonato, mas quem ganhava o campeonato, por exemplo, no Japão, era o que tinha os melhores japoneses. Porque você tem 2, 3 astros. Tá, mas os outros 8, como é que faz? Se você tiver 8 muito ruins, você se ferra. É 19 de setembro, tá? Eu falei 19 de agosto. Então agora... A janela é 19 de setembro. Obrigado, Julinho. Júlio Miguel Neto me passando aqui as informações. 19 de setembro. Fecha a janela. E aí o etc, né? Os que vão compor o time, e etc, o Pedro seria um baita de um reforço para qualquer time, eles têm tempo para fazer e pode ser que aconteça uma parada dessa aí. E é bom, é um dinheirinho bem interessante, né? Porque não pode contar com os jogadores árabes, né? Quem quer ter time... Eu não sei quantos jogadores são, talvez todos possam ser estrangeiros. De qualquer maneira, é uma chance, né, de surgirem, para todo mundo, né? De surgirem, de o telefone tocar, para todo mundo. Todo mundo fica esperando agora o telefone do mundo árabe tocar, sem dúvida alguma. A cartolagem está esfregando as mãos. Então esse aí foi o vídeo, galera, o corte que a gente fez do programa, né? Créditos aqui na descrição, vou deixar aqui para quem quiser ir lá ver, conferir, curtam lá também, sigam o canal, é muito bom, né? O programa desde as discussões são boas e tal. Mas aí vocês viram aí, torcedor rubro-negro, a gente tem que abrir o olho. O Flamengo tem que estar acima de tudo isso. Claro que você perguntar para mim, eu gostaria que o Pedro ficasse. Eu gostaria, na verdade, que nada disso tivesse acontecido, que a gente tivesse aqui curtido bastante a vitória em cima do Galo, que foi importante, foi bonita a forma como foi construída depois dessa virada, né? E focado aqui no jogo de hoje, né? Contra o Olímpia, que é o nosso principal objetivo agora é jogar a Libertadores aqui. Vocês viram aí o Vampeta brincando no início do vídeo. Eles querem botar algum tumulto lá, porque senão os caras vão ganhar tudo. Aí o apresentador lá, o Pilhado, vem e fala... Olha, o clima lá tá muito pesado, o Pedro tem que sair. Eu acho que, olha, o Flamengo, o Pedro tem que entrar num acordo para ele sair. O outro fala, olha, a janela árabe, aliás, informação importante mesmo. E perigosa, né? Porque isso pode botar realmente uma pilhazinha, né, na cabeça do jogador e do empresário. E liberar e querer negociar o Pedro pro mundo árabe, né? Que já foi uma proposta que já chegou. As informações que o Flamengo deu em relação a isso, né? Foi que o valor que o clube árabe ofereceu era muito bom em salário para o Pedro, mas era muito ruim para o clube, muito abaixo do valor de mercado do Pedro. Então não dá para saber aí qual que a informação é de fato a correta. Mas enfim, se a janela só fecha em setembro, como eles falaram, pode ser realmente uma ameaça ainda para o Flamengo perder o Pedro nessa janela. Porque hoje já não tem uma janela de transferência. Pelo menos aqui no Brasil, para a maioria dos clubes aí da Europa, acabou pro Pedro essa história de sair do Flamengo agora, né? Agora sim, eu vou tentar assim ver o lado de cada um. Para o Flamengo, a saída do Pedro seria péssima. Para o Flamengo, a saída do Sampaoli e o resto da comissão seria péssimo também. Então o Flamengo ficou aí numa situação, para mim, como disse, sinuca de bico, eu tendo que escolher entre um jogador e o seu técnico, praticamente. Né? Primeira coisa, a gente gosta de fazer essa comparação com instituições, empresas e tal, outros tipos de trabalho. Eu sei e acho que o futebol não é igual a qualquer outro trabalho, qualquer outra relação profissional. Mas, fazendo um comparativo para a gente tentar entender, eu acho que o Pedro passou por uma situação muito constrangedora, muito complicada, sem falar que ele veio a público e disse coisas como pressão psicológica, algo nesse sentido, né? Que ainda está assim muito no ar. Então talvez fosse... E o Pedro está começando a perder inclusive o apoio dos torcedores do Flamengo, na minha opinião. E se vacilar até dos outros jogadores do grupo. Porque as pessoas têm poucas informações a respeito de toda essa perseguição que ele está alegando. Entendeu? O que motivou a ele a se recusar a aquecer, entendeu? A não querer mais ter nenhum tipo de relação com o Sampaoli e tudo mais. Agora, voltando ao exemplo de empresa. Você pode não gostar do seu chefe. Você pode não gostar de um colega ali do seu setor de trabalho. Aliás, não ter nenhuma relação com ele. Entendeu? Nem de amizade, apenas profissional. Entendeu? Isso faz parte. Você não precisa ser amigo e gostar de todo mundo. Tá? Além disso, a postura tem que ser profissional. E o Pedro está sendo punido por conta da sua atitude antiprofissional. Por conta do seu ato de insubordinação. E como disse aqui o colega, esqueci o nome dele, falou muito bem. São duas coisas diferentes.
E o Flamengo, na minha opinião, conduziu bem até a situação, porque não era uma situação simples. Foi lá, acompanhou, separou. As informações que se tem é que os dois ficaram em hotéis diferentes. O Flamengo foi na delegacia acompanhar os depoimentos, né? Fez questão que os dois ficassem lá, voltar só no outro dia. Depois o Marcos Braz foi na casa do Pedro, falou com a família inteira aí, né? Aparentemente ficou tudo bem. E aí, de uma outra postura dele inadequada, que ele não ter avisado porque que ele não foi ao trabalho. Imagine você não aparecer no seu trabalho sem mais nem menos e não avisar. Isso dá problema, gente. Isso não é correto. Entendeu? Tanto que foi contornado depois essa situação. E o Flamengo agiu bem para este caso específico, dá só uma advertência. É mais que o suficiente. Só que nesse cenário que já está sensível, isso vira uma bola de neve, né? E além disso, o Pedro foi agredido. Apesar da pessoa ter sido retirada da instituição, o Pedro foi agredido. Ele pode estar ainda com outros problemas, além dessa questão psicológica que ele está falando, emocional, que a gente não sabe. Entendeu? Então entende-se, se o Pedro realmente quer sair do Flamengo, entende-se os motivos que podem levá-lo a isso. Agora, o que eu não acho certo é alegarem que ele estaria saindo do Flamengo porque ele não é valorizado. O cara ganha 1 milhão por mês, contrato até 2027, chegou na seleção por conta do que ele fez no Flamengo. No ano passado, principalmente, que ele foi titular junto com o Gabigol lá no time do Dorival, ganharam tudo, ele foi o Mr. Libertadores. Isso levou à seleção, foi artilheiro, entendeu? Agora, dizer que o Flamengo não valoriza, dizer que ele não está tendo chance, dizer que ele está sendo sabotado de alguma forma e por isso ele quer sair, eu acho que umas coisas não estão batendo muito bem aí. Isso está me incomodando como torcedor. Entendeu? Se o cara quer sair, senta, conversa, entendeu? Resolve essa situação, explica, e aí tenta-se uma negociação para vendê-lo, né? Já que a Arábia ainda está com a janela em aberto, de uma forma também que o Flamengo não fique totalmente prejudicado. Perca um excelente atleta, um jogador muito bom, mas que pelo menos tenha uma compensação financeira para depois tentar buscar repor a sua saída. Né? Porque senão o Flamengo vai ficar ainda mais fragilizado. Já deixou de se fortalecer nessa janela de transferência, né? Assim, parcialmente, e ainda perderia o Pedro. Então não é momento para isso. Agora um detalhe que eu quero chamar aqui a atenção. A ESPN, se não me engano, fez aí um quadro, um comparativo. Os números, né, os minutos de Pedro e Gabigol praticamente são os mesmos. Então alegar essa questão de que não está tendo tempo de jogo, minutos em campo, não sei se é totalmente por aí o caminho. Né? Outro detalhe, no início do ano com o Vitor Pereira, deixando de lado toda a questão problemática, tática que aconteceu de insucesso, tá? Deixando de lado isso. O estilo de jogo dos times do Vitor Pereira, a forma como ele queria montar a equipe do Flamengo, exigia na posição de um centroavante, de uma referência, de um cara fixo, para receber aquela bola quebrada do goleiro, da zaga, fazer o pivô, matar a bola ali e continuar a jogada, de ter sempre alguém ali na área para fazer o gol. Era o jeito que o time de Vitor Pereira jogava. E o Pedro, nesse primeiro semestre, com o Vitor Pereira, estava sendo o titular absoluto. O Gabigol que estava sendo botado de lado, preterido. Tanto é que ele depois deu uma entrevista dizendo que ele queria voltar para a posição dele original, se fosse o caso até ia para o banco para brigar pela vaga de centroavante, que era a posição dele. Isso gerou toda uma discussão, não vem ao caso. Mas vocês lembram disso, que a situação estava invertida? O Pedro estava muito bem sendo titular e tal, o técnico gostava dele, entendeu? Escolhia ele e o Gabigol estava sendo deixado de lado. Agora se inverteu, gente. Outro técnico, o time de São Paulo gosta mais de movimentação, de velocidade, de sabe, não ficar muito parado na posição, participar das ações com a bola e sem a bola, e o Pedro, nesse caso, entrega menos que o Gabigol. E o Gabigol também não está jogando muito bem essas coisas todas, mas está fazendo seus golzinhos importantes, entendeu? Só que o Pedro tá precisando jogar mais bola. Esse é um fato, gente. Esse é um fato. O Pedro quer voltar a ser titular, quer voltar a ter chance, etc., quer ser escolhido pelo treinador, ele vai ter que se dedicar mais, entregar mais. Isso é um fato. E não pode ficar de bico achando ruim porque o treinador escolhe A ou B. A não ser que seja uma coisa extremamente pessoal, ou como ele colocou, uma espécie de assédio. E aí ele vai ter que esclarecer isso internamente com os diretores. Agora, torcedor rubro-negro, a gente tem que tentar entender o seguinte: o Flamengo é prioridade. Todo mundo sabe disso, né? Então, volto a dizer, seria muito ruim para o Flamengo perder o Pedro. Seria muito ruim para o Flamengo perder, nesse momento da temporada, técnico e comissão técnica. Entendeu? Então, ambos estão ficando por enquanto.
Agora, se precisar um ou outro, ou até os dois saírem para ser o melhor para o Flamengo, que assim seja. Então, para encerrar, né, numa live que a gente fez aqui nessa semana, aliás, galera, live toda segunda-feira, não se esqueça, a partir de 21 horas, beleza? Um colega lá que estava participando com a gente no chat comentou algo que eu achei interessante e vou reproduzir aqui. Pedro, na questão da agressão, ele soube dar a outra face. Se controlou, não reagiu, não partiu para cima, tá? Aparentemente ele conseguiu engolir a seco o orgulho, a vaidade, que muita gente talvez fosse ir para vias de fato e tal. Ok, mas ele tá faltando aprender a perdoar 70 vezes 7. A mídia não quer o bem do Flamengo, não. Ela quer vender, ela quer audiência, ela quer interação, ela quer like, ela quer ibope, ela quer money, tudo isso transformado em money. Se o Flamengo tá bem ou tá mal, o que importa é vender. Então não se iludam, não comprem tudo isso que é falado na imprensa, no YouTube, na rádio, na televisão, nos programas, até pelos próprios youtubers do Flamengo, porque às vezes isso só faz atrapalhar. Só faz jogar mais gasolina ou lenha, como dizem na fogueira. Beleza? Saudações rubro-negras, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixa aqui seu comentário, curtam aqui o vídeo, se inscreva quem não é inscrito. Até o próximo vídeo, valeu!